que nós vamos dar sequência na nossa programação do primeiro dia de atividades do Ceará Global, nosso painel agora tem como tema como consolidar um hub de dados globais. Vamos à nossa vinheta aqui. Eu quero convidar a vir ao palco nossa palestrante, senhora Rejane Ponte, gestora comercial da Angola Cables. Participam de forma remota desse painel como palestrantes a senhora Maria Alexandre Costa, Business Director da Cinestec de Portugal, e o senhor Rafael Lozano, Country Manager Brasil da Ela Link. E para fazer a mediação desse painel, cujo tema é como consolidar um hub de dados globais, convido a senhora Roberta Mota, consultora em negócios inovadores e funding partner, sócia da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Gostaria de informar que a nossa mediadora terá 5 minutos para fazer a abertura e a apresentação do painel e suas considerações, e, na sequência, cada um dos nossos palestrantes terá 10 minutos para a sua explanação. Solicitamos, então, para nós mantermos a nossa agenda de horários, que já está bem apertada, cumprirmos os nossos prazos, pedirei aos nossos palestrantes que cumpram, então, o horário, mas, ainda assim, a produção lhes avisará quando estiverem faltando 2 minutos para o final de cada apresentação. Senhora Roberta, por gentileza, fique à vontade para iniciar os trabalhos. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria parabenizar a organização do evento, a Câmara Brasil-Portugal, todos os patrocinadores por esse excelente momento. Me apresentar rapidamente e dar também as boas-vindas, né, ao Rafael, a Maria, a Rejane. A gente tem muita coisa para falar hoje e sobre um assunto muito importante, porque o Ceará, como todos nós sabemos, está posicionado numa posição estratégica e privilegiada frente a vários mercados, mercados emissores e compradores de mercadoria e também de turismo e serviços. E a gente vai falar de um aspecto muito importante hoje, que é conectividade, comunicabilidade, né, conexão tecnológica. Eu sou Roberta Mota, eu sou gestora CVM, tenho experiência aí de 12 anos no mercado de Venture Capital, como gestora de alguns fundos, então inovação faz parte, investimentos faz parte da minha vida já há bastante tempo. E estou aqui com experts e pessoas que estão liderando aí algumas empresas e iniciativas. Então, a gente vai entender hoje, primeiro, o que cada instituição faz, né? O papel dessas pessoas tão relevantes também dentro das suas instituições. A gente vai conversar um pouco sobre como é que eles enxergam o Ceará, as suas vantagens, os seus desafios, né? Qual é a importância também de estar dentro de um ecossistema, que são players variados dentro de um ambiente onde cada um tem a sua função e cada papel. Então, quais são as parcerias estratégicas, o que a gente pode fazer em termos de articulação para realmente consolidar o Ceará como um hub global de comunicação e de dados, tá bom? Então, sejam bem-vindos, Rafael, bem-vinda, Maria, Rejane. Podemos começar pela Maria. Então, Maria, se você puder falar um pouquinho de você e apresentar, depois que a gente terminar esse momento de apresentação de cada um, a gente vai bater um papo, tá bom? Obrigada mais uma vez e bem-vindo a todos. Obrigado, Roberta. Boa tarde a todos. Para nós aqui em Portugal, como podem ver, já é boa noite. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer à organização do Ceará Global por este convite fantástico, que muito nos honrou, e esta oportunidade para apresentar o Cinestec, o nosso hub tecnológico e de data centers, que é localizado em Sines, Portugal. Queria estender também, antes de mais nada, um abraço especial à Roberta e aos meus colegas de painel. Não é iniciar este painel é uma tarefa com alguma responsabilidade, tendo em conta quem está aqui comigo neste painel. Para não ser apenas a falar e dar-vos até um bocadinho, um pouco de mapas e de uma ideia do que se passa em Sines, eu vou partilhar convosco uma apresentação. Digam, por favor, se estão a ver. Julgo que sim.
Portanto, eu venho falar-vos do SINSTEC, que é um recente Innovation and Data Center Hub, que está localizado em Sines, Portugal, e que nós consideramos é uma localização ideal para estações de amarração de cabos e para centros de dados, os data centers. Portanto, eu ainda não falei de mim, mas vou agora aproveitar esta dica para dizer, o meu nome, portanto, é Maria Alexandre Costa, como a Roberta me apresentou, e sou a diretora de negócio da ICEP Global Parques. A ICEP Global Parques é uma empresa pública que gera parques empresariais, entre os quais se conta um parque muito grande em Sines, que tem 2.700 hectares, é um dos maiores parques da Península Ibérica e que está em fase até de ser alargado, um pouco à boleia de toda esta dinâmica dos data centers em Sines. Portanto, para além de gerirmos parques empresariais, a ICEP Global Parques também ajuda investidores que procuram Portugal para estabelecerem os seus negócios a encontrar a melhor localização dentro do país para o seu negócio, tendo em conta as especificações do negócio e as suas necessidades. O SINSTEC, portanto, localiza-se como vos disse, em Sines, e é um sítio ideal para a amarração de cabos submarinos de telecomunicações e para a instalação de centros de dados no sudoeste de Portugal. Portanto, para quem não conhece Sines, fica mais ou menos a meio caminho entre Lisboa e o Algarve. Portanto, o SINSTEC está na Zona Industrial e Logística de Sines, que é a ZILS, que é gerida pela ICEP Global Parques, que eu já me adiantei e vos disse as características deste parque empresarial. Portanto, nas ZILS, no Parque Empresarial, temos 3 vertentes, 3 espaços aos quais estão associadas marcas. Desde já, a logística, que vocês podem ver aqui a verde, e é a zona que está mais perto do Porto de Sines. Outro que é a parte da energia e da indústria, que é esta parte da laranja, que é a maior parte do parque, ao qual está associada uma zona do Sines onde existem o gás natural, portanto os depósitos de gás natural. Por exemplo, aqui nesta zona está a fábrica da Repsol, a refinaria, aqui a refinaria da Galp. A terceira vertente das ILS começou recentemente, que é o SINSTEC. Maria, perdão, com licença, eu acho que você está projetando a sua imagem, não a apresentação, só para atentar para esse fato, tá bom? É sério? Então, eu acho que saiu a apresentação e ficou a sua imagem. Vamos tentar novamente. Agora é que me fiquei sem... A gente tem que compartilhar, deve ter descompartilhado, né? Não, se calhar. Isso, Okay. pronto, agora foi. Ok, então pronto. É pena não irmos ao mapa, mas depois eu volto ao mapa se for preciso. Portanto, no mapa, eu se calhar ainda consigo ir aqui ao mapa. Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar o mapa. Ou já não me deixa. Mas eu, no fim, eu mostro-vos novamente o mapa. Portanto, aquela parte azul, que era a parte mais importante do mapa, é onde se encontra um grande data center que está a ser construído, que será o maior data center exclusivamente da Europa, exclusivamente com energias alternativas, energia verde, e tem um posto de amarração do cabo da Ela-Link, que eu vou-me escusar de entrar em pormenores, porque ali o Rafael saberá com certeza muito melhor que eu explicar. Voltando para o SINSTEC, o porquê que o SINSTEC está com tanta apetência a nível europeu, porque é que é tão procurado por data centers europeus? Primeiro de tudo porque devido à sua localização. Portanto, Sines, como vocês viram, está na costa atlântica, diretamente frente para a costa atlântica e, portanto, é uma entrada privilegiada na União Europeia de qualquer cabo que venha da América Latina ou da América do Norte, se fosse o caso. Depois está a 1h30 de carro de Lisboa e do aeroporto de Lisboa. Tem muita abundância de água de uso industrial, tem inclusivamente umas tomadas e rejeições de água do mar, que são instalações que já lá estavam de outras indústrias que se tinham instalado no parque e, portanto, estão a ser aproveitadas pelos data centers. Tem disponibilidade elétrica,
quer de potência elétrica, quer seja a normal, quer seja de energias renováveis. E relativamente às energias renováveis e às parcerias, etc., que a Roberta há bocadinho também salientou, devo dizer que estamos a construir uma comunidade de energias renováveis em Sines, com a criação de parques eólicos e de solares fotovoltaicos que irão permitir, no futuro muito próximo, gerar uma quantidade de potência elétrica muito grande. Depois, conectividade é outro dos pontos fortes do Sinestec, porque estamos junto a um porto marítimo de águas profundas que tem fundos rochosos e, portanto, é muito adequado à amarração de cabos submarinos, e estamos ali no cruzamento de rotas, diversas rotas de e para a Europa. Por outro lado, Portugal, como sabem, é um lugar muito seguro para viver, é o terceiro país mais seguro do mundo, tem uma excelente qualidade de vida e Sines em particular, porque tem uma extensão de praias muito grande. E também, junto ao Sinestec, existem quer universidades, quer escolas técnicas, que estão constantemente, portanto, a soltar, onde finalizam trabalhadores altamente qualificados e que, inclusivamente, fazem programas de formação e cursos à medida das empresas que se estabelecem, quer no Sinestec, quer no restante parque. Vou acelerar um bocadinho para não queimar o meu tempo. Portanto, como se disse, é um local seguro para a amarração de cabos, está na costa norte do Cabo de Sines, é uma zona, agora sim vocês vão ver onde está amarrado o cabo da Ela Link, e é uma zona portanto, é uma zona que está numa zona protegida, frontal, perdão, tem um documento de impacto ambiental já devidamente licenciado para essa atividade, e tem uma estação de amarração de cabos, que já existe, que é uma infraestrutura de amarração aberta. O nosso Sinestec Innovation and Data Center Hub, que está na costa oeste da Europa, tem capacidade de ligar os principais hubs da União Europeia e da América do Sul e, portanto, permite assegurar a conectividade entre a América do Norte e o Médio Oriente e o Norte da África, a África subsaariana e a Ásia. Temas de cabos em desenvolvimento em projeto no sul de Portugal. Portanto, nós temos, realmente o sul de Portugal tem estado privilegiadamente a ser procurado para a amarração de cabos e tudo o que tem a ver com sistemas de cabos, sendo que, para além dos que já estão em curso, posso-vos dizer que aqui o cabo Medusa, que será aquele com quem temos estado a falar mais ultimamente, tem quase, portanto, está muito inclinado, tem quase fechado, ou pelo menos manifestou o interesse em estabelecer-se também no sul de Portugal. Senhora, por gentileza, 2 minutos para a apresentação, final da apresentação, Okay. por gentileza. Eu vou acelerar um pouquinho. Relativamente ao cabo de submarino da Ela Link, todos temos muito orgulho que esteja no Sinestec. Eu vou deixar os pormenores para o Rafael, e como tenho pouco tempo, vou passar em frente, deixando estes detalhes do cabo da Ela Link para o Rafael. A Start Campus é outro projeto que eu gostaria de vos falar, que já está no Sinestec, e, portanto, é um mega centro, mega data center, funcionará apenas com recurso à energia verde e renovável, e julgo que o género será o maior da Europa. Tenho aqui uma pequena maquete, uma foto da maquete do que será o Start Campus, sendo que esta primeira fase aqui, o Nest, já está muito adiantada, já está em construção, diria que já está pelo menos a meio da construção. E permitirá, portanto, todo o conjunto permitirão, quando estiver prontos, gerar tem uma potência de 495 MW. O cabo submarino da Medusa, que é aquele onde nós nos concentramos neste momento, porque é o próximo, portanto, é um operador submarino mediterrâneo com um projeto de instalação de um sistema que vai interligar 5 países do sul da Europa, portanto, os 5 mediterrâneos, com 4 países do norte da África e com a Turquia. Este cabo também será operado em regime aberto, vai ter um total de 8.700 km, incluindo 16 pontos de amarração nos 10 países que vos mencionei, e terá 24 pares de fibra, 20 Tbps por par de fibra.
A comunidade Cinestec, que era outra coisa que eu gostaria muito de vos falar aqui, que é muito querida e também de contra o que a Roberta há pouco falou, é uma comunidade que nós formamos onde juntamos players, quer fornecedores, quer utilizadores de telecomunicações, desde logo o município, portanto, de Sines, a Câmara Municipal de Sines, nós, a Ela Link, obviamente, Fast Fiber, a Fundação para a Inovação, a Ciência e Tecnologia e o Conhecimento, a IP Telecom, portanto, o operador de telecomunicações, o gestor de infraestruturas de telecomunicações, um parque tecnológico e a Start Campus, o data center de que vos falei. E nós temos reuniões regulares desta comunidade e a ideia é trazer, é abrir portas, é facilitar caminhos, é colocar problemas e resolver os problemas dentro deste pequeno fórum, uma vez que estão aqui todos os players capazes ou em condições de facilitar. E pronto, terminei a minha apresentação, deixo-vos os meus contactos, obviamente estarei mais que disponível para responder a tudo o que quiserem, as perguntas que me quiserem fazer chegar, têm o meu e-mail, disponham e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Maria. Depois a gente vai bater um papo e para ganharmos um pouco, tentar recuperar, não é, Mauro, um pouco do tempo, a gente vai passar para o Rafael. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Olá. Como vai? Boa tarde. Passo a palavra para você, tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu ia passar a palavra para a Regiane, respeitando aí as damas primeiro, se quiser, mas não tem problema. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, à organização, obrigado ao Ceará pelo carinho que estão demonstrando pelo cabo submarino da Ela Link. O cabo submarino da Ela Link é o primeiro cabo submarino de fibra óptica de alta capacidade que conecta diretamente o Brasil e o Ceará com a Europa, especificamente com Sines, como a Maria estava apontando. Eu, Rafael Lozano, sou o gerente da empresa no país, sou responsável pelo bom andamento das operações e responsável pela parte comercial, já que o projeto foi construído entre 2019 e 2021, passando através da pandemia, com ótimos resultados, apesar das dificuldades que enfrentamos pela frente, e em 2021, em junho de 2021, com uma ótima comemoração que tivemos em Sines, junto com o governo de Portugal e alguns convidados do governo brasileiro, fizemos a inauguração oficial no dia 1 de junho, entrando efetivamente em operação, pelo que estamos há um ano trafegando dados entre os dois países. Bom, sou formado em Engenharia e Telecomunicações pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Pelo meu sotaque dá para perceber que não sou nem brasileiro nem português, sou espanhol. E tenho um MBA na IS Business School aqui de São Paulo. Trabalho aqui há 9 anos e há 3 anos que participo do projeto da Ela Link. Só para ilustrar um pouco mais, eu vou dividir também minha tela, só para colocar um pouco em contexto o que é o Ela Link. Porque muitas vezes a gente pensa que, muitas pessoas pensam que o mundo é conectado através de satélites, mas a verdade é que existem mais de 410 sistemas submarinos de fibra óptica que interligam os continentes e os países ao redor do mundo. E é o que chamamos do esqueleto da internet. Sem estes cabos submarinos, a internet simplesmente não existiria, porque os satélites, tudo bem, eles conectam lugares remotos com uma capacidade, eles conseguem atender o sertão dentro do Brasil, aviões, navios, etc. Mas não existe uma tecnologia melhor para trafegar altos volumes de dados a altas velocidades, a longas distâncias, que os cabos submarinos. Então, o Brasil, antigamente, ele é conectado através de uns 10 sistemas submarinos com os Estados Unidos, através do Atlântico e do Pacífico,
ele é conectado através dos nossos colegas da Angola Cables de Fortaleza até Angola, depois a Regiane irá aprofundar mais nessa conectividade, e temos um sistema que conecta com Camarões. Mas, o Elalink, a gente pensou que tem duas regiões muito fortemente relacionadas, como são Brasil com Portugal e América Latina com a Espanha. Porque, historicamente, a gente fala a mesma língua, temos muita história em comum, então a gente pensou que tinha muito sentido conectar esses grandes núcleos populacionais, como é a América Latina e a Europa, de maneira direta. Porque isso vai permitir com que tecnologias que estão por vir, que já estamos vivendo no dia de hoje, como os metaversos, estamos escutando, o famoso 5G, que tanto se ouviu falar e que foi ativado nestes últimos dias e semanas nas principais capitais do Brasil. Se todas essas tecnologias de ponta não têm uma estrutura de baixa latência e alta capacidade que o suporte, ao final, a experiência do usuário final não vai ser tão boa quanto deveria, e muitos modelos de negócios vão precisar desta estrutura para funcionar. Então, colocando um pouco o que estamos conectando com o sistema Elalink, começando pela parte do Brasil, a gente conecta São Paulo e Rio como principais pontos de geração de dados, afinal, são os centros principais de geração de dados, tanto de população quanto de negócios, com Fortaleza, no Ceará, que ao final é a segunda cidade mais conectada do planeta, em questão de cabos submarinos. São mais de 16 cabos que chegam aí na Praia do Futuro, no Ceará, e que conectam Fortaleza e América Latina com o resto de continentes, tanto América do Norte quanto o resto dos países da América Latina, África, Europa e, consequentemente, também Ásia e Meio Oeste. Depois desse sistema saindo de Fortaleza, e como antes foi citado no painel anterior, a gente conecta Cabo Verde, porque vai facilitar muito o comércio entre os dois países, e também conecta-se com Sines, passando pela ilha de Funchal, também pertencente a Portugal. Neste momento estamos trabalhando no desenvolvimento do ramal para conectar Mauritânia, as Ilhas Canárias e a Guiana Francesa. Também no ano passado ativamos o branch que conecta Sines com Casablanca em Marrocos, o que também vai permitir que o continente africano esteja conectado tanto com a Europa quanto com a América Latina diretamente. E depois, como centros, como ecossistemas de dados, a gente conecta Lisboa, Madrid, Barcelona e Marsella. Afinal, Marsella, finalizamos lá nossos serviços porque lá existe a mesma situação que Fortaleza tem. No início, só ancoravam lá os cabos submarinos e, ao pouco, Marsella foi ganhando relevância, foi atraindo mais empresas que preferiam colocar sua base lá, de tal forma que Marsella cresceu como um hub de dados, ao igual que Fortaleza seguindo seus passos, e ao igual que Sines, como bem apontava anteriormente a Maria, já conseguiu atrair um investimento da Star Campus de 3,5 bilhões de euros, o que é um investimento altamente relevante. Então, cada vez mais, a gente está vendo que os lugares onde os cabos submarinos ancoram, com o tempo, eles se tornam hubs tecnológicos, eles se tornam hubs de dados, porque cada vez mais as empresas e as pessoas estamos nos conectando e precisamos cada vez mais data centers mais potentes, tráfego de dados mais potentes. Nós, como usuários finais, estamos exigindo cada vez mais qualidade nas nossas videochamadas para fomentar o teletrabalho que explodiu pela pandemia. A gente está demandando cada vez mais alta qualidade de vídeo para ver nossos seriados nas plataformas de streaming, e cada vez mais a gente tem que ter essa experiência de estar conectado com qualquer pessoa em qualquer ponto do planeta, com uma experiência imersiva, graças às novas tecnologias como a realidade virtual ou realidade aumentada. Então, como curiosidade do nosso sistema, que às vezes as pessoas pensam que a América do Norte é muito mais próximo do que a Europa, a gente gosta de
girar o mapa para colocar uma visão diferente do mundo e quebrar esse paradigma. Porque se colocado na ponta do lápis, Miami é mais longe de Fortaleza que Sines. Por umas dezenas de quilômetros, mas é mais próximo. 2 minutos, senhor Rafael, por gentileza. Perdão? 2 minutos para o final da sua apresentação, por gentileza. Sim, perfeito, obrigado. E Ashburn, que é um ponto de alta concentração de data centers na América do Norte, é mais longe do que Madrid, que é um ponto de referência de concentração de data centers no sul da Europa. Então, mudando essa forma de olhar o mundo, a gente vê que Fortaleza está em um lugar privilegiado para conectar ambos continentes com a mesma qualidade e os mesmos serviços. E da mesma forma, Europa e América Latina vão conseguir usufruir novos modelos de negócio, vão conseguir gerar novas parcerias a partir de estar mais conectados. E como evidentemente vocês podem entender, quando você reduz a distância entre os dois pontos, a latência se reduz. Hoje, através das rotas da América do Norte, você percorre uns 6.000 quilômetros de Fortaleza até Miami e mais 6.000 quilômetros de Miami até Portugal, Londres ou Irlanda, ou no coração do resto do campus. Então, você acaba percorrendo o dobro da distância que quando você vai diretamente de Fortaleza para Sines. Isto que permite é reduzir as latências, como estou mostrando aqui. Tipo, Fortaleza e Sines estão a menos de 60 milissegundos de distância. É um piscar de olho. Mas é muito relevante quando você entra em mercados financeiros, quando você explora o mundo dos games. Pergunta para um gamer como de relevante é 100 milissegundos a mais ou 100 milissegundos a menos. Ou pergunta para uma pessoa ou um robô que lança uma ordem de compra de milhões de reais para comprar uma ação, a diferença entre a ordem entrar na primeira ou entrar na segunda. É muito dinheiro e é muito relevante e vai ser um impacto impressionante nos próximos anos, esta mudança de paradigma, esta barreira que o Elalink quebrou da dependência das comunicações do Brasil da América do Norte. E, bom, não querendo me estender muito mais, queria falar um pouco mais da história da Elalink, mas só destacar para encerrar que somos um operador aberto, somos uma empresa de capital privado, o que nos permite atender a todos os players que estiverem interessados e que estamos muito alinhados com gerar tanto novos negócios na nuvem, como impulsionar os games e os mercados financeiros, ajudar as empresas brasileiras a acessar os conteúdos tanto da Europa quanto da Ásia de uma maneira mais rápida, mais eficiente, gerando eficiências na parte de IT e, obviamente, potencializando também o que estava sendo colocado de privacidade dos dados. Afinal, a América do Norte, eles privilegiam a soberania deles sobre as comunicações que passam pela América do Norte e, tanto o Brasil quanto a Europa, prezamos a privacidade dos dados, o que faz muito mais sentido estar os dois países, duas regiões conectadas, sem depender da América do Norte. E, bom, ia falar um pouco mais de Sines, mas acho que a Maria já falou espetacularmente bem de o que está acontecendo lá. Então, do meu lado, acho que fico à disposição. Obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigada, Rafael. Excelente apresentação. Muito obrigada, viu, pela contribuição. Muito enriquecedor para a gente. Rejane, vamos lá? Vamos lá, então. Eu vou pedir para, por gentileza, colocarem a apresentação que eu trouxe. Aí. Bom, me apresentar primeiramente. Então, meu nome é Rejane Ponte, sou daqui de Fortaleza, nascida aqui, residente aqui. Estou na Angola Cables há 3 anos. Passei um breve período fora e fui convidada a voltar para Angola e retomei as atividades em janeiro. O período que eu fiquei foi muito breve, calha de eu nem contar aí esse período que eu fiquei fora. Foi uma grande honra, né, poder retornar, a empresa chamar e eu retornar às atividades. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada por partilhar esse painel com a Maria e com o Rafael,
que é alguém que a gente costuma se encontrar bastante aí nos eventos. Maria, obrigada. Roberta, obrigada aqui pela mediação. É uma honra poder representar a Angola Cables e falar um pouco da empresa que eu trabalho, né? Na minha apresentação, eu tenho aqui, né, para alinhar expectativas com vocês. Então, eu tenho alguns slides que falam da Angola, mas eu trouxe também alguns indicadores que eu acho que faz sentido a gente discutir, a gente conversar. Então, são indicadores mais voltados para a área de telecomunicações, para, enfim, algumas informações aí que faz com que o Ceará seja esse hub de dados já, né? Então, primeiramente, vamos falar um pouco da Angola e do que a gente tem como proposta de valor, e, na sequência, a gente já entra aí nesses dados, nesses indicadores. Então, provavelmente, eu vou precisar de um pouquinho mais do que 10 minutos, já alinhando a expectativa com vocês. Então, vamos lá. Quem é a Angola Cables, né? Nós somos uma empresa que possui como infraestrutura 2 data centers, um deles aqui em Fortaleza. Nós somos um data center Tier 3. Como eu estou aqui, então eu convido a quem estiver aqui que quiser fazer um tour conosco. Meu contato está no final. Vai ser um prazer apresentar a nossa infraestrutura para vocês. E um outro data center nosso fica em Angola, né? Somos, nesses 2 data centers, ponto de troca de tráfego. Então, somos PICs aqui e lá em Angola. Temos, temos sistemas de cabos submarinos. Então, temos 3 cabos hoje que superam aí os 31 mil quilômetros de cabos, e, na sequência, eu vou apresentar para vocês. Estamos presentes hoje em 5 continentes. Também vou mostrar para vocês a seguir. Temos mais de 26 pontos de presença, POPs, espalhados aí ao redor do mundo, né? Então, quando a gente fala em POP, significa dizer que nós estamos presentes nos principais pontos de troca de tráfego nacionais e internacionais. Então, significa dizer que nós estamos nesses locais captando dados, né, fazendo acordos de peering, obtendo conteúdos que estão abertos e disponíveis para entregar isso para os nossos clientes, né? E daqui a pouquinho eu falo um pouco mais aí nesse detalhe. E, portanto, estamos presentes aí em mais de 20 países. Essa foto que vocês viram aqui é a foto real do nosso data center. Quem já teve chance de visitar ou de passar pelo menos do lado e viu aqui da plateia, da plenária? Alguns, né? Que bom. Então, esse é o nosso mapa, né? A gente tem, portanto, o SACS, South America Cable System. Ele é um cabo que cruza o Atlântico Sul e conecta exatamente os nossos 2 data centers. Em 63 milissegundos, nós estamos lá do outro lado da África. Menos que um piscar de olhos, a gente já consegue estar lá, né? E esse nosso sistema se conecta com o WACS, que é o West Africa Cable System. Esse cabo ele parte, né, do sul da África, faz abordagens ao longo da costa africana até entrar na Europa. Ao chegar na Europa, nós nos conectamos com um anel que nos permite estar presentes nesse anel de proteção e de redundância com os principais PTTs europeus. Vindo para o lado de cá do Atlântico, nós temos o MONET. O MONET ele é um cabo que conecta as Américas. E de Miami, onde nós temos a nossa chegada, nós subimos até Nova York. E eu quero fazer um destaque que nós temos uma proteção em anel lá em cima no Atlântico Norte. Então, essa proteção garante que, caso haja ruptura em qualquer uma das partes dos nossos cabos, a gente vai garantir que esse serviço permanecerá ativo para os nossos clientes, porque a gente realmente está protegido nesse formato de anel, tá? E, recentemente, nós abrimos um novo POP usando cabos parceiros nossos em Singapura. Então, hoje, nós temos presença, portanto, nos 5 continentes. Na prática, isso se reflete numa entrega permite uma série de benefícios para os clientes que se conectam conosco, né? Então, a gente está falando de conteúdos que estão na Ásia, por exemplo, muito relacionados com jogos, por exemplo. Quando a gente fala aí dos nossos clientes provedores, né, Internet Service Providers, existe um interesse de tráfego muito grande para esse tipo de conteúdo. Então, a Ásia é um lugar em que há uma enorme concentração desse tipo de conteúdo, mas não só lá, né? Na verdade, em todos os pontos de troca de tráfego espalhados ao redor do mundo. Onde nós temos presença em muitos desses lugares, a gente realiza acordos de peering, que é nos conectar direto com esses conteúdos para entregar isso de forma
muito robusta, com baixa latência e com altíssimo nível de qualidade para quem se conecta conosco. Quem são os nossos clientes, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, que nós temos aí cabos submarinos e data center, todas as empresas que necessitam de algum tipo de serviço que está dentro do nosso portfólio. Então, dentro do Angonap hoje, nós temos um ecossistema que atende e suporta provedores, mas não somente provedores. Então, nós temos instituições financeiras, gigantes de telecom, gigantes do segmento de streaming, por aí vai. Porque a gente, como somos um carrier neutro, então a gente consegue entregar serviços para quaisquer clientes que precisam de infraestrutura, sejam elas de conectividade, sejam elas relacionadas com infraestrutura com altíssimo nível de proteção, no caso de um data center Tier 3. Aqui no Brasil, nós estamos presentes, aqui em Fortaleza, obviamente, em São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem acordos, né, parcerias com algumas gigantes do segmento de data centers. Então, nós temos hoje uma parceria com a Flexential e temos uma parceria com a Digital Realty. Então, essas empresas têm data centers espalhados ao redor do mundo. E, para os nossos clientes que precisarem se conectar, precisando fazer um ponto a ponto com qualquer um desses destinos, usando, inclusive, a nossa rede própria, o nosso sistema de cabos submarinos, a gente consegue fazer essa entrega dessa solução fim a fim, atendendo a esses clientes. Então, essa é a nossa estrutura. Falando um pouquinho mais aí para fechar a parte de portfólio. Aí. Então, uma das coisas que é falar, né, de conectividade, quando a gente fala sobre cabos submarinos, a gente está falando de algumas possibilidades. A primeira delas é fazer essa interligação entre diversos pontos, como eu comentei agora há pouco, em que data centers a gente consegue atender um ponto a ponto para um cliente que precisa de uma solução em qualquer lugar que ele desejar e a nossa rede chegar. Mas não só isso, a gente também tem soluções de trânsito IP, que é a internet no atacado, que é um produto, eu diria assim, o carro-chefe do que um provedor precisa, ele compra da gente no atacado e revende para os seus clientes no varejo, vamos dizer assim, seja para empresas B2B ou B2C. Então, o que é que nós entregamos para esses provedores quando se conectam conosco através do nosso IP Trânsito? Então, nós temos aí esse diagrama que dá uma visão do que a gente encapsula no nosso trânsito IP. Então, a gente entrega aí os conteúdos relacionados com os PTTs internacionais e nacionais, os acordos de peering, então a gente está vendo aí soluções de cloud, a gente está vendo soluções de jogos, a gente está vendo aí Globo, Netflix, Facebook, por aí vai. Então, são serviços que a gente já entrega direto dentro do nosso trânsito IP. E também conectividade com as principais Tier 1 globais. Eu não sei se todos estão familiarizados com essa nomenclatura, mas Tier 1 é onde é a espinha dorsal da internet, onde tudo começa. Então, a gente, com um salto, esse provedor se conecta conosco, ele já está conectado com essa Tier 1. Então, isso realmente, na prática, significa que esse provedor, esse Internet Service Provider, que se conecta conosco, ele vai receber um nível de qualidade de serviço nesse link que vai garantir rotas muito mais rápidas e eficientes para conteúdos que são relevantes para o seu cliente final, né? Então, essa é entrega com proteção. Então, existe aí, a gente está vendo cada vez mais ataques DDoS, né? Ataques que param empresas, enfim, empresas digitais, empresas físicas, né, sofrem ataques aí de hackers e acabam sendo prejudicadas na sua operação de sobremaneira com prejuízos gigantescos. A solução que a Angola Cables entrega hoje para os seus clientes, ela já vem embarcada com proteção anti-DDoS, contra ataques DDoS. Então, é uma informação aí complementar para vocês. Então, falando um pouco aí de operação de Angola Cables, um briefing realmente é uma visão mais holística do que a gente propõe para o mercado. E eu me coloco à disposição, no final vai ter aí os meus dados, para quem desejar conversar e tirar dúvidas, eu vou realmente estar à disposição. E a seguir, eu gostaria de trazer alguns números, alguns indicadores que vale a pena para a gente falar sobre
nossa presença aí e alguns indicadores de telecom e dados de tecnologia. O Rafael, inclusive, comentou há pouco, na apresentação dele, né, a Fortaleza, né, como uma cidade de destaque na abordagem de cabos submarinos. E, sim, Fortaleza tem hoje 10 cabos submarinos abordando aqui na cidade. Só perdemos para a cidade, aí vão me perdoar, realmente eu não quero arriscar comentar e cometer o ato falho de fazer uma pronúncia inadequada, mas com 13 cabos submarinos. Essa fonte é a Submarine Cable Map, então, para quem desejar consultar, essa informação está lá disponível, né? E aí eu vou voltar um pouquinho mais para falar sobre isso. Vou correr um pouco, pode deixar. Bom, com relação aos data centers, né, a América Latina é o segmento, na América Latina, né, o segmento de data centers ele deve alcançar valores de investimento acima de $1 bilhão em 2023. Isso significa um crescimento em torno de 11%. Como o Brasil tem proporções continentais, obviamente que 40% desse investimento é no Brasil. Então, isso é um indicador importante para a gente perceber como o Brasil tem relevância dentro da América Latina com relação à tecnologia, em especial data centers. Falando um pouco aí de Brasil, né, mercado de telecomunicações. Nós somos o 4º país com maior tráfego de internet no mundo. A gente tem 80 bilhões de page views mensais. E aí, acima, né, das posições em que nós nos encontramos, o Brasil, a gente tem os Estados Unidos, Rússia e China, respectivamente, com 300 bilhões, 100 e 90 milhões. E um dado importante é que aqui no Brasil, o que impulsiona essas page views mensais está muito relacionado com streaming de vídeo e plataformas digitais. Outro dado importante aí para a gente comentar, o IXBR, que é o PTT São Paulo, né, que tá, na verdade, todo o IXBR, mas especialmente o PTT São Paulo, eu vou comentar a seguir, ele alcançou, em dezembro de 2021, 20 terabits de troca de tráfego de internet. Isso é uma marca histórica, superior, inclusive, à pandemia, né? Durante a pandemia, que chegou a 4 terabits, já foi uma coisa gigante, aí, depois disso, alcançou aí essa marca histórica, 43% a mais do que o mesmo mês do ano anterior. E o PTT São Paulo se tornou o maior do mundo em troca de tráfego em número de participantes, conforme a lista da União Internacional de Telecomunicações. Então, as fontes também eu tive o zelo de colocar aqui, para caso vocês queiram consultar depois, está aí disponível. E descendo agora para falar um pouco do mercado de telecomunicações aqui no Ceará. Houve um aumento de 165% aproximadamente no tráfego de dados de banda larga fixa e 16% em banda larga móvel. Quando a gente observa esse consumo, é um dado bem relevante a gente comentar que, no Brasil, a média de domicílios com banda larga fixa é em torno de 20%, mas o Ceará ele tem 25% de participação, né? Então, a gente percebe que o Ceará ele tem um comportamento um pouco diferente em relação ao restante do Brasil, com relação a domicílios com banda larga. E, para 2025, a perspectiva é que se chegue a mais ou menos 1 milhão de conexões, né, até o final do ano. Um pouquinho mais, aí tem o número 1 milhão e 90. Então, na prática, por que é que isso acontece? Né? Existem alguns estudos que comentam, que relatam, que isso acontece porque são 3 fatores. O primeiro deles é a oferta, muitos cabos submarinos que estão disponíveis aqui, chegando aqui em Fortaleza. Segundo, o cinturão digital, que levou a inclusão digital para o interior do Estado. E, obviamente, na hora que o cinturão digital está presente no interior do Estado, há um aquecimento dentro daquela região e, portanto, um incremento, um aumento de provedores naquela região também, mais oferta e, portanto, mais casas aí conectadas. Regiane, mais 2 minutinhos para encerrar, que nós Vou já estamos com o terminar tempo antes. mega estourado. Vou lhe surpreender. Esse é o último slide, inclusive, gente. E aí eu não poderia deixar de falar sobre soluções digitais, né? Hoje, a gente percebe uma enorme quantidade de investimento voltado para soluções digitais. É um segmento que ele é irreversível. Muitas vezes calha da empresa ter jornadas híbridas e deixar uma parte
em cloud, outra parte on-premises, mas é uma tendência, um crescimento importante em infraestrutura dentro dos data centers para soluções de IaaS, infraestrutura como serviço em cloud. Então, a gente percebe aí que em nuvem pública, e aí tem dois tipos, pública e privada, então, a nuvem pública tem aí uma perspectiva de crescimento em torno de 36%. Dentro desse cenário, a nuvem privada ela tem uma estimativa de crescimento em torno de 8%, em relação a ambos indicadores em relação ao ano de 2021 / agora 2022. Então, fonte aí do IDC. Então, como eu prometi, eu ia ser mais rápida. Gente, é isso. Aqui estão os meus contatos. Né? Caso precise, eu estou à disposição de vocês. Rejane, muitíssimo obrigada. Foi excelente. Eu vou combinar, então, com a Rejane, com o Rafael e com a Maria, que a Rejane, no final, Rejane, eu vou pedir para você fazer só suas considerações finais. Como você falou muita coisa do Ceará, e foi bem ilustrativa nesse sentido, né? Eu vou fazer uma pergunta para cada um, e aí, ao final, eles fazem as considerações finais e eu encerro com você. Infelizmente, a gente não vai ter pergunta ao público, tá? Por conta do tempo. Mas vamos lá. Maria, Rafael. Maria ainda está aí? Estou aqui, estou. Está aí, Maria? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mais uma vez agradecer a excelente apresentação de vocês. Eu vi que uma palavra foi muito constante, que foi comunidade, ecossistema, né? E isso me remete a pouco tempo atrás, na verdade, alguns anos atrás, eu venho, como eu falei para vocês, do mercado de investimento, mas tive uma passagem pelo governo, e lá a gente verificou que o estado da arte e desenvolvimento no mundo é exatamente você fazer um ambiente onde você tem ali concentrado muita coisa que a Maria comentou. Qualidade de vida para se viver, para se trabalhar, para se empreender, acesso à energia renovável, as comunidades, você ter aí a questão relacionada à conectividade. E o Fórum Econômico Mundial, em 2013, ele sinalizou que existem 7 pilares para você ter um verdadeiro ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? Um deles é a infraestrutura. Então, falando dos outros 6, um deles é mercado, o outro é cultura, tem a infraestrutura, tem a formação, tem o capital intelectual, tem as comunidades, ou seja, os mecanismos de apoio, e a rede de financing funding, ou seja, como você financia, né, seja através de financiamento ou de investimento, tudo isso. E esse ecossistema, porque ecossistema de verdade, gente, é quando a gente tem vários players trabalhando em sinergia para a sustentabilidade desse ecossistema. É assim na biologia, assim na natureza, e assim também no mundo dos negócios, né? Então, esses 7 pilares eles são os formadores dessa grande rede para fazer com que as empresas se sustentem no horizonte de 3 a 5 anos. Então, indo para essa pergunta, eu queria saber de vocês, são 2 perguntas em uma, tá? E pedindo já as considerações finais rapidamente. Primeiro, quais são os players fundamentais que se precisa ter nesse ecossistema para a gente conseguir a consolidação de um hub de dados e quais são os principais desafios para que isso aconteça? Ou seja, qual é o desafio principal para você fazer a consolidação de um hub global de dados e quais são os parceiros adequados, mínimos, que são necessários para essa consolidação também. Tá? Eu agradeço vocês mais uma vez pela participação. Bom, é para eu começar, Rafael? Ou quero começar, Rafael? Não, começo eu. Okay. Relativamente aos players fundamentais, se vocês se lembram daquele slide da comunidade Cinestec que eu coloquei, é fundamental, desde já, ter um parceiro institucional, aquilo que nós chamamos de parceiro governamental ou que representa uma entidade licenciadora ou institucional ou governamental. E a ideia é que esse parceiro agilize procedimentos ou possa, de alguma forma, agilizar procedimentos que às vezes podem ser um pouquinho, a burocracia às vezes é um pouquinho mais complicada ou mais demorada do que aquilo que os negócios necessitam ou gostariam, e a ideia de ter, por exemplo, na comunidade Cinestec, desde logo o município, portanto, de Sines, a Câmara Municipal de Sines, permite abrir portas, permite que eles falem num fórum de conversas de interesses comuns, ouçam as preocupações e os constrangimentos que de quem está à frente dos negócios tem. E isso é fundamental
para eles entenderem, não estamos aqui a falar de ultrapassar leis nem burocracia, estamos a falar apenas em entender de uma forma, ou de ouvir de uma forma mais direta, quais são os constrangimentos ao mundo dos negócios. E isso parece-me fundamental. Segundo parceiro também fundamental, são as instituições de inovação ou as universidades ou um representante, uma instituição que represente essa comunidade da inovação e das universidades, etc. Quais o parceiro tecnológico, mas no sentido de formação e de inovação. Até que mais não seja para entender as necessidades das empresas que estão a operar e entender e poder orientar os cursos que têm para essas necessidades. Depois, também fundamental são as entidades que gerem as utilities, as entidades que gerem todas as infraestruturas físicas, obviamente. O Rafael já me está a dizer que sim com a cabeça, as infraestruturas físicas de apoio a esse negócio. E é fundamental que os fornecedores de água tenham consciência das necessidades do data center ou que os fornecedores de potência elétrica consigam, a partir deste fórum de interesses comuns, desta conversa, a fazer os seus projetos de futuro de forma a que exista sempre essa capacidade para satisfazer as necessidades das empresas. Por último, obviamente, os fornecedores de telecomunicações, além das infraestruturas, os operadores de telecomunicações, que também nós gostamos de trazer sempre para a mesa. Basicamente é juntar na mesma mesa, à roda da mesma mesa, os que fornecem, os que precisam, os que fornecem as coisas, os que precisam dessas coisas e os que são capazes de agilizar todo o processo para que esses fornecimentos sejam o mais rapidamente possível e mais de acordo com as necessidades daqueles que precisam. Julgo que não me lembro qual era a segunda pergunta. Era as considerações finais. A segunda pergunta eu peço para o Rafael. Se a sua já foi bem completa, se o Rafael tiver a acrescentar. Então, obrigada, Maria. Então, pode fazer Rafael, as considerações finais, por gentileza. As considerações finais, Maria, já pode fazer, por gentileza. Peço desculpa. Imagina. Ok, considerações finais. De tudo isto que eu ouvi, eu estive a ouvir um pouco a conferência antes do painel, e de tudo o que eu ouvi, parece-me, e do que também falou a Regiane e o Rafael, parece-me evidente que, como vantagens, o Ceará tem, logo à partida, a sua localização geográfica. É o que está mais perto, do ponto mais perto da Europa, para poder desenvolver ou dinamizar estes hubs tecnológicos em conexão com os da Europa ou os da Ásia, ou seja, onde for. Portanto, desde logo, a localização geográfica parece-me um grande ponto forte. Depois, julgo que haverá também aquela questão que eu falei, portanto, a disponibilidade, quer de espaços, quer de utilities, e estamos a falar aqui das águas, das eletricidades, a capacidade de gerar energias alternativas, etc. Como desafio, eu não conheço muito bem o Ceará todo, a não ser das vezes que ia passar férias em família aí perto, que fiz durante alguns anos, portanto, não tenho um pouco a sensação, pode ser errada, até estou com medo de dizer isto, mas tenho um pouco a sensação que haverá menos disponibilidade de recursos humanos, principalmente se forem qualificados, dado que é um território muito grande e uma região muito grande, menos comparados aqui com Portugal, que obviamente está tudo concentrado quase num espaço muito mais pequeno. E também me parece um grande desafio, este sim, a capacidade que o Ceará poderá mostrar de futuro de estabelecer ligações e parcerias com hubs que já estão no terreno, quer na Europa, quer na Ásia,
e também não esquecemos dos Estados Unidos, da América do Norte, que também são de destaque. Portanto, penso que estes são os maiores desafios, vantagens também não temos dúvidas, resta-me apenas agradecer, foi muito enriquecedor, gostei muito de ouvir todas estas as intervenções e só tenho a agradecer ao Ceará Global, à organização, pelo convite feito à ICEP Global Park. Estamos sempre disponíveis para colaborar convosco nestes eventos deste tipo que tragam tanto a quem nos ouve. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Maria. Se você se encontrar com meu amigo José Piquet, você diga para ele que eu mandei um grande abraço, tá bom? Serão entregues, não tenho dúvidas. É muito querido. Obrigada. Rafael? Bom, eu pegando um pouco o gancho do que a Maria falou e estando completamente de acordo, eu acho que como criar um hub de inovação começa muito pelo governo, mas com um eixo eu enxergo com 3 pés que tem que ir da mão. Um é formação, tipo, criar aos jovens uma tecnologia, educá-los, porque a revolução digital precisa de pessoas formadas, então um investimento na formação dos jovens cearenses é básica. Da mesma forma, para que esses jovens, uma vez formados, fiquem no Ceará e gerem esse valor que estávamos comentando, precisamos de empresas que estabeleçam suas bases lá, para dar essas oportunidades a pessoas que se formaram, que se esforçaram para se formar e querem ficar com suas famílias, não querem mudar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, etc., e querem ficar no Ceará, mas a falta de oportunidade faz com que eles decidam e sair. E também uma questão, como ela falou, como a Maria falou, de infraestrutura. Afinal, todo mundo queremos morar numa cidade boa, com bons serviços, iluminação, água, serviços básicos, uma moradia boa, segurança. Então, acho que esses 3 eixos são básicos para criar uma demanda de mão de obra, empresas e pessoas na região do Ceará. Mas também eu acho que faz falta uma questão de inovação, tanto por parte do governo quanto por parte das empresas. Inovação, no final, como a Maria falou, se a instituição pública não tivesse apostado por cines, nada teria acontecido. E da mesma forma, o Ceará precisa ser inovador, e acho que estamos fazendo um trabalho bom, capturando, tentando mostrar essa imagem de pessoas inovadoras, mas da mesma forma, precisam empresas criar a coragem de ser inovadoras. Estamos em um momento, sobretudo no âmbito de telecomunicações, onde a competitividade está muito alta. As pessoas, cada vez mais, nós como usuários particulares, queremos ótima qualidade para assistir nossos seriados, mas não queremos pagar um preço muito alto, porque sempre tem alguma proposta um pouco mais econômica. Mas isso repercute, afinal, no investimento em qualidade. Então, vir a quebrar o paradigma do que está estabelecido até hoje é complexo. Então, tanto o governo quanto as empresas têm que criar a coragem de fazer coisas diferentes. Ao final, como eu falo sempre da qualidade, não é? Muitas empresas hoje, do nosso ramo, nossos clientes, decidem que, como estão funcionando hoje, está bom. Funcionando através das redes da América do Norte. Mas empresas que vieram a trabalhar com a gente percebem como os seus clientes estão percebendo a melhora de qualidade. Mas tem que quebrar esse paradigma, porque todos somos reféns das nossas costumes. E mudar não sempre é fácil. Sempre precisa um empurrão, criar uma coragem. E isso, afinal, gera valor. Afinal, quando você faz as coisas diferentes, e quando você começa a se mover diferente, você se coloca de uma forma diferente. Então, acho que o Ceará pode aprender de como o Cine se posicionou diferente de qualquer outra cidade onde ancorava cabos submarinos, como Carcavelos, etc., para atrair investimento, para ser um hub tecnológico e aprender a ter das lições como comentava, de Marcélia, de como eles conseguiram atrair pessoas, empresas e conteúdos para lá, para que Marcélia passasse de ser um ponto
de trânsito, de conectividade, a ser um hub tecnológico onde o conteúdo e o valor ficavam na região. Então, acho que uma parceria muito entre as empresas e o governo. E, bom, para encerrar, acho que o Ceará está no caminho certo e que temos que trabalhar juntos para fazer com que o valor do Ceará se perceba no resto de pontas, tanto na África com os colegas da Angola Cables, quanto na Europa, graças a nós, e junto com outras empresas na América do Norte, que não seja só um ponto de trânsito que conecte com Rio de Janeiro e São Paulo. Muitíssimo obrigada, plateia. Muitas graças, Rafael. Saludos, né? Vou passar para a Regiane as considerações finais, tá, Regiane? Sim. Bem, por ser a última, a Maria e o Rafael já trouxeram muitas considerações que eu julgo importantes. Como cearense, inclusive, a gente percebe, eu percebi, o crescimento e o desenvolvimento, esse projeto de hub aqui no Ceará, ele é antigo, logístico, tecnológico, enfim, né? De fato, é um projeto que a gente percebe que os frutos, a gente percebe pelos números que a gente trouxe aqui, mas, sim, a gente tem que continuar nessa crescente, né? Tem que continuar fazendo mais, para que esses números permaneçam e cresçam. Então, quando a gente tem aí um trabalho de educação, de desenvolver os jovens, de treinar esses jovens, capacitar essas pessoas para que eles possam aqui ficar na sua terra, fazer o seu trabalho e fazer crescer o ambiente de tecnologia, é o melhor dos mundos, né? Então, a gente percebe que isso é uma coisa que precisa ser feita, né? Então, e essa parceria público-privada, como tanto Maria quanto o Rafael trouxe, é essencial. Porque a gente está falando do desenvolvimento de um Estado. E esse desenvolvimento ele vai desencadear para o restante do país, né? Então, é muito importante que isso se consolide, né? Os trabalhos foram feitos, a exemplo do Cinturão Digital, que foi uma iniciativa importante, a gente percebe um crescimento importante no interior do Estado do Ceará. A gente tem gigantes, né, operando aí no interior do Estado, como nós sabemos, mas é importante que se continue, que se permaneça, né, que prevaleça aí esse crescimento e, portanto, investimento aqui no local, no Ceará. Muito obrigada, Regiane. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a toda a organização do evento, agradecer aos nossos convidados, Maria, Rafael, Regiane, pelas excelentes apresentações, excelentes contribuições, pela disponibilidade também, e agradecer o convite para moderar e para ter o privilégio de moderar esse painel. Muito obrigada. Moderação essa que foi feita de maneira magistral, querida Roberta, parabéns, muito obrigado a todos. Gostaria de pedir às duas que viessem à frente para a gente fazer uma foto oficial do nosso painel. Encerramos, por gentileza, aqui aproveitando os nossos convidados. Parabéns e muito obrigado a Regiane Ponte, a Maria Alexandre Costa, o Rafael Lossano e a Roberta Mota, que tão bem conduziu o nosso painel. Este é o nosso Ceará Global 2022, seguindo na nossa programação. Nosso fotógrafo já está registrando aí devidamente para a gente ficar com essa foto do nosso painel. E lembrando, senhoras e senhores, que nós estamos no primeiro dia, muito obrigado a vocês, estamos no primeiro dia de programação do nosso Ceará Global 2022, evento anual e itinerante com enfoque na área de negócios internacionais e que retorna ao formato presencial agora em 2022. Para você que está acompanhando a gente na transmissão virtual e entrou um pouquinho depois do início do evento, nós estamos direto do auditório do BS Design Corporate Towers, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, onde fazemos a transmissão online por meio da plataforma Metrópole Virtual, que foi criada especialmente para o evento. Sugiro a vocês que estão acompanhando aí, e também a nossa audiência, o nosso auditório, também a nossa plateia, que sempre que possível, deem uma volta, passeiem, conheçam a plataforma, visitem os diversos espaços que estão lá, que foram disponibilizados especialmente para vocês.